Olá, tudo bom, meus amigos? Que bom poder estar aqui com vocês novamente, mais uma vez, para juntos, estudarmos a palavra de Deus. E chegamos aí na 13ª semana, a lição de número 13, de um estudo fantástico que tivemos sobre o livro de João. Eu nunca estou sozinha, né? Como eu sempre falo para vocês, né? É bom, é gostoso estudarmos junto com outras pessoas e com os amigos, então é melhor ainda. Estou aqui com duas pessoas que a gente está quase que formando aqui um trio fixo, né? Porque já é a terceira gravação que a gente está fazendo junto. Eu acho que deu certo aqui esse trio. Do meu lado esquerdo, eu tenho aqui o meu esposo, né? É a minha dupla missionária, então a gente está sempre junto aqui nas gravações. Bem-vindo, André. Olá, minha esposa. Olá, Simone. Olá, você que nos assiste através das redes sociais. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez, finalizando esse trimestre. E foi uma bênção. Realmente foi uma bênção, né? Uma das bênçãos foi que a gente passou aqui um ano chamando essa minha amiga para gravar com a gente. Ela não queria e agora já é a terceira lição que ela grava aqui com a gente. Ela gostou. Muito bem-vinda, Simone. Deus seja louvado pela sua decisão de aceitar e que bom que você está conosco novamente. É isso aí, Sandra. André, tudo bem? É verdade. A bichinha insistiu muito comigo e precisou, acho que, a persuasão do marido dela, que foi que me convenceu, né? Mas eu agradeço a Deus a oportunidade e tem sido um grande aprendizado. Isso aqui é bom. A gente vai descobrindo, né? Que tem outras maneiras aí da gente também levar a mensagem de Deus. E tem sido muito bom e eu agradeço. Amém, é isso. As formas, né? E aí a palavra de Deus, ela transforma a gente. Às vezes a gente é um pouco tímido, mas a palavra de Deus faz isso. Ela nos motiva a querer falar, contar para o mundo, né, as suas boas novas. Eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, assistindo aí esse estudo da palavra de Deus, que você curtisse, compartilhasse esse vídeo, porque quando você faz isso, você nos ajuda também a espalhar a esperança, espalhar o amor, né? E espalhar aí o desejo, que as pessoas tenham esse desejo de estudar e conhecer mais a esse Jesus, né? Deixa também seu comentário. A gente não vai conseguir responder aí ao mesmo tempo, mas a gente vai responder depois. Coloca de onde você está falando, a cidade, deixa seu nome. A gente vai ter muito prazer em citar aqui teu nome e falar o teu comentário na próxima gravação, tá bom? Combinado? Se quiser deixar também seu pedido de oração, nós teremos muito prazer em orar também por você, tá bom? Então vamos diretamente para a lição, né? Eu gostaria de pedir então para o André fazer uma oração antes que a gente entre aí na lição. Sim, vamos orar então. Querido bom Pai, nosso bondoso Deus, nós queremos muito agradecer a Ti pelo privilégio de estudarmos essa lição, uma lição importante, especial. Estamos aqui encerrando o trimestre do livro de João, mas nós suplicamos que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, conduzir esse estudo, que o Senhor também possa abençoar aqueles que estão aí assistindo e possam ser abençoados e beneficiados através do seu poder também. Por essas bênçãos nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O tema da 13ª lição é epílogo, conhecendo Jesus e sua palavra. E aqui eu já me desperta algo, né? Epílogo é uma palavra que a gente não usa, né? Não é uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Então, a lição, o nosso estudo aqui, o nosso guia já nos ajuda até no português, né? Então, o que é epílogo para você e para mim, que também fui aprendendo, né, ao decorrer dessa lição, qual é o significado de epílogo? É conclusão, é a parte final de uma obra, de um livro ali, né? Então, vamos dizer que é um resumo, uma recapitulação, epílogo. Então, o epílogo é uma conclusão, é a parte final do livro de João. E aí ele coloca, conhecendo Jesus e sua palavra. Eu vou pedir para a Simone ler o nosso verso para memorizar, sim. O verso diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Está em João 5:39. João 5:39. Testificam. O que é testificar? É testemunhar. Testemunhar. Ok? Então a gente já entende aqui que a palavra de Deus é uma testemunha.
né? É uma testemunha de Deus. Então, nós temos duas testemunhas aqui já, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Já são duas testemunhas. Algo que eu gosto também de ver logo no início da lição é essa ilustração que nós temos aqui no começo, né? Nós temos aqui, não reparem um monte de escritas que tem aqui, tá bom, gente? Ó, aqui nós temos uma Bíblia, nós temos um homem que recebeu uma luz. E o óculos. Um óculos que agora ele deixa de lado. Esse óculos a gente já viu lá nas lições passadas, né? Com uma interrogação, o que queria dizer. Se de repente você está entrando em contato agora com esses estudos, volta lá no nosso canal, se inscreve. Todos os estudos estão lá, você pode voltar e começar desde o primeiro. Mas esse óculos, com essa interrogação, esse óculos escuro, quer dizer que alguém não enxergava. Era um cego espiritual. Então agora é um homem que recebe uma luz e a cegueira espiritual dele foi deixada de lado. Você precisa conhecer a Jesus para perder essa cegueira espiritual, né? Querem falar alguma coisa? Ver Simone tentando falar alguma coisa? Não? Não, aqui eu achei interessante mesmo, né? Então, a partir do momento que ele entra em contato com a Bíblia, a palavra de Deus, que é a luz, né? Então, para ele tudo ficou mais claro, né? Se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer a Jesus, ponto principal, examinai as Escrituras, né? Eu achei interessante o verso para memorizar, o verso principal, porque fala que nós devemos examinar as Escrituras, porque delas testificam a vida eterna, né? Aquele que tem a vida eterna. E tem um ponto aqui na lição, que o autor ele deixou para nós, fala que hoje podemos correr o risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não ouvimos de fato, não permanecemos nela. Ou seja, tem muita gente que até lê a Bíblia, mas não entende, não escuta e pode correr o risco de estar perdida, né? Cega, conforme a ilustração. Existe muita gente, infelizmente. É verdade, André. Quando fala examinar, a Bíblia até fala, né? Existe uma expressão, esquadrinhar. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo para entender a voz de Deus, compreender. Aí sim nós vamos perder a cegueira, né? Nós vamos deixar o óculos de lado. Eu estou com uma certa dificuldade para ler, umas letrinhas miudinhas. Mas quando eu dou uma certa distância, dá uma melhorada. É terrível você não enxergar. Pode falar. Uma coisa interessante aqui que fala é que nem eu conheci a igreja, né? Comecei a vir à igreja em 92, então mais de 30 anos. A gente é estudando, né? Lendo a palavra de Deus e tudo mais. Mas o que pode, que nem falou aqui, o que pode acontecer durante todos esses anos, eu apenas estou ali meditando, mas escutando, mas não ouvindo e pondo em prática a palavra de Deus, que é o que traz aqui um pouco. Então, às vezes você está numa caminhada cristã, você está ali e você acha também que já está tudo certo, está tudo muito bem. Mas quando você menos espera o que acontece, às vezes, no dia a dia, você não absorveu completamente aquilo para a sua vida, e aí, às vezes, até diante de uma dificuldade, alguma coisa, a gente vê as pessoas, às vezes, né, abandonando o caminho, mas por quê? Não se firmou, né? Não ouviu, porque tem uma diferença entre você escutar e você realmente ouvir e atender a palavra de Deus, né? Ô, Simone, antes da Sandra entrar aqui no comentário dela, o título fala Conhecendo a Jesus e a sua palavra. Nós só vamos conhecer a Jesus quando a gente entender a sua palavra, né? É impossível uma coisa estar relacionada à outra, né? Nós temos que conhecer Jesus através do quê? Da Bíblia. A Bíblia é a testemunha de Jesus. Então, a fórmula é você estudar sob a direção do Espírito Santo, é você buscar a compreensão. Lembra lá da história do eunuco? O eunuco, ele lia, não entendia. Felipe chegou e falou assim, você entende o que você lê? Ele falou, não, como é que eu vou entender se não tem ninguém para explicar? Então, você que está aí nos assistindo, se você tem algum tipo de dúvida, nós estamos aqui à disposição também para instruir você, para te orientar, porque nós temos um papel importante, se ajudar. A gente estuda e da mesma forma a gente
ajuda as pessoas na compreensão. Amém, exatamente isso. Mas eu não estou em Catanduva. Procura uma igreja adventista aí onde você está, né? Porque a gente entende que o nosso vídeo aqui, nosso estudo, ele alcança vários lugares, né? Então, procure aí uma igreja adventista. Eu tenho certeza que haverá alguém com disposição para te ensinar, assim como um dia alguém ensinou a mim e o André e a Simone. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela nada mais é do que uma carta de amor. Ela é uma carta de amor para mim e para você. É o lugar onde eu e você encontramos orientação para a nossa vida, em todas as áreas. Então, a gente precisa realmente esquadrinhar, como o André falou. Conhecer a Jesus, estudar a palavra de Deus, e a gente vai encontrar ali orientações para a nossa vida. Agora e a nossa vida eterna, né? Para que a gente possa ter a nossa vida eterna. Nossa, tem tanto comentário na lição, né? A gente vai olhando Isso aqui, é só sábado, gente. a gente vai lembrando. Você vê que os discípulos, o autor da lição fala que, embora eles conviveram 3 anos e meio com Jesus, eles não entendiam. entenderam. Eles não entendiam sobre a ressurreição, sobre a morte de Cristo. Você vê? Porque eles passaram 3 anos e meio com Cristo e não entenderam. Da mesma forma, nós também corremos o risco de não entender. Isso, eles estavam ali convivendo diariamente, eles estavam vendo. Com o próprio Com o Jesus, próprio. né? E eles não estavam preparados, como o André disse. Imagina a gente, né? A gente está lendo, a gente... será que a gente consegue entender? Né? E por isso que a gente tem que continuar. Porque às vezes a gente pode correr o risco de, eu já sei tudo. Não, nós não sabemos. A gente tem que todos os dias estudar a Bíblia, estarmos preparados. Porque os discípulos, eles não estavam preparados para o que ia acontecer, para a morte de Jesus. E agora, a nossa parte é estar preparado para quando? Para quando Jesus voltar. E na história da redenção, Ellen White faz um comentário, ela diz que os anjos ficaram decepcionados quando Jesus nasceu e aí as pessoas não estavam ali, entenderam, não estavam preparadas para recebê-lo como Messias. E agora, cabe a mim e a você estar preparados para esse grande dia. Então, nós precisamos realmente estudar a palavra de Deus e conhecer a Jesus. Algo mais aqui sobre o sábado ou vamos passar para o domingo? Vamos passar para o domingo? Vamos lançar que o nosso tempo é... Pena é pouco, gente. Domingo, encontro na Galileia. E aí, o Evangelho de João, assim como o de Marcos, ele termina com um encontro. E esse encontro é onde? É na Galileia. Jesus agora havia morrido. E os discípulos foram fazer o quê? Eles voltaram à pescaria. Foram pescar. Gente, foram para Galileia, passaram ali uma noite e eles conseguiram peixes? Nada. Nada. Passaram a noite inteira e nada de peixes. Eles estavam quase desistindo. E aí eles ouvem uma voz. E essa voz falava o que para eles? Lança a rede. Lança a rede. Do lado? Direito? Direito. E ainda dizia assim, o lugar que era para ser lançado. E aí, o que acontece? O que acontece? Diz que um estranho, né, que estava na praia, eles disse para jogar a rede. Era um estranho? Não. Até então, Eles achavam. Até então era. Interessante é que ele falou de longe, né? Sem ele saber nem quem era. Jogue a rede. E eles ouviram e atenderam, né? Jogando a rede ali. Obedeceram, né? E aí, é que nem falou, aí eles passaram 3 anos e meio com Jesus falando para eles tudo o que ia acontecer. E aí, de repente, numa noite, eles esqueceram tudo. Essa história está em João 21, capítulo 21. No capítulo 20, quando a gente está estudando, a gente acha que o livro, né, vai encerrar ali, né? Acaba ali. Só que aí não. João traz esse encontro que ele traz para a gente muitas lições, né? E agora eles ouvem esse estranho, né? Teoricamente, esse estranho. Eles lançam a rede e agora eles fazem o quê? O que acontece? A rede? Eles quase nem dão conta, de puxar de tanto conseguir puxar. Quantos peixes foram puxados ali? Grandes peixes. 153 grandes peixes. Tamanho grande. Agora, alguém ali percebe que não era um estranho. Vocês lembram quem foi o discípulo?
João. João percebeu que aquela voz era de quem? Era de Jesus. E aí então João fala, gente, é Jesus, Senhor, né? é o mestre, é Jesus, né? E aí Pedro já Daquele Já jeitão salta do do dele, né? barco. jeito dele, né? Ele se cobre, diz que ele se veste ali, né? A gente imagina um pescador ali puxando e tal, e ele devia estar, talvez ali sem a parte de cima ali das suas roupas, né? E aí ele agora se cobre, ele lança-se ali ao mar e vai nadando de encontro ali a Jesus, né? Eu achei um comentário muito interessante estudando essa lição, né, desta semana, onde dizia ali que a pesca, nada na palavra de Deus é por acaso, tudo tem um sentido, né? Tem um Lembra, objetivo tudo a tem um alcançar, objetivo. né? Lembra quando Jesus disse assim, vocês agora não vão ser mais pescadores de, né? De Vocês homens, vão pescar o quê? homens Homens. agora. Homens. Jesus havia ali morrido. E a missão deles era o quê? Continuar. Continuar pescando homens. E aí parece que eles esqueceram e voltaram lá para a pesca, né? E agora, sob a direção ali de Jesus, eles vão ter um novo rumo. Quer falar alguma? Você vê que o capítulo 21 aqui tem uma lição muito especial para nós, né? Para cada um de nós. Pedro foi quem sugeriu, né? Vamos voltar a pescar. Vamos voltar para a velha vida. Já não tem mais esperança. O nosso mestre morreu. E voltaram. E aí alguém comentou, né? Esse encontro foi mais significativo para Pedro do que para qualquer um de nós. Por quê? Aí a lição vai discorrer o porquê. Você vê que Pedro, sempre naquela seu jeito impulsivo, né? Quando Jesus falou assim, um de vocês vão me trair, o que Pedro falou? Ele falou assim, ó, eu jamais. Eu morro por ti, mas não vou te trair. A impulsividade, né? Tem pessoas que não pensam antes de falar. E Pedro era assim. E aquilo ali, eu fico pensando, né? Assombrou Pedro. Depois que Pedro negou Jesus por 3 vezes, aquele pensamento, a lembrança vinha na sua mente, né? O desgosto, a tristeza. E nós somos craques nisso, né? O ser humano é assim, né? O ser humano ele tem aquela coisa de se autopunir, né? Acha que não tem perdão. Por mais que ele faça, não existe perdão. Pedro estava nessa condição. Ele devia ter um sentimento, né, ali no coração dele de, nossa, o que que eu fiz, né? A gente sabe ali da história, né, do olhar de Jesus para ele. Imagina o que Pedro devia vir na memória dele aquelas vezes que ele havia negado. E agora Jesus faz uma pergunta para ele, né, Simone? Exatamente. Quando a gente lê esse capítulo, então Jesus, ele queria de todas as formas alcançar a Pedro, levar a Pedro a essa reflexão do perdão, né, e de aceitar. Então a gente vê as perguntas que Jesus, você me ama 3 vezes, por quê? Relacionado às 3 vezes, né, também que ele havia negado. que havia negado a Jesus. Então Jesus insiste. Uma coisa que eu aprendi aqui é a questão dessa graça de Deus, de alcançar as pessoas, não importa a situação, não importa aonde você chegou, aonde você, ou quão fundo você está, a graça de Deus está disponível para poder ir atrás, para poder te alcançar. Às vezes a gente não consegue ir até Ele, mas Ele vem até nós através dessa graça. E é isso que Ele queria alcançar no coração de Pedro. Pedro antes ele era meio soberbo, né? Ele era meio soberbo, ele respondia com uma autoridade que vinha meio que dele, né? Ele se garantia nele. Automático, né? Era A forma como ele falou, né? Falou assim, ó, todos podem até te negar, menos eu. menos eu, tipo Como assim. assim? Autoconfiança, né? Autoconfiança, Autoconfiança. isso, era uma autoconfiança. E agora, quando ele realmente fala ali, naquela terceira vez, né? Senhor, tu sabes, né, André? Aí ele já tem um outro sentimento. Agora o Pedro já era um Pedro Transformado. humilde, Transformado. transformado. Ele reconhecendo o seu erro, o seu pecado. E era isso que Jesus queria buscar nele. Então, naquele momento, a última vez quando ele fala, então realmente Pedro foi alcançado. Quando eu comentei no início aqui que aquele encontro ali foi muito mais importante para Pedro, porque talvez se lembra que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria.
qual que foi a missão de Jesus para Maria? Falou assim, ó, você vai lá e vai anunciar para todo mundo que você me viu. Inclusive para os discípulos e para Pedro. Exatamente, Falou para Pedro. ele frisou bem. Pedro. E a Pedro, porque se Jesus não falasse isso, Pedro não iria. Entendeu? Exatamente. A proposta de Jesus era restaurar Pedro. Restaurar Pedro. Porque Pedro, eu acredito que Pedro nem ficou sabendo que Jesus estaria na Galileia. Porque se ele soubesse, ele falaria, eu não vou não, porque para mim acabou, eu neguei o meu mestre. Para mim já não tem mais solução, a gente é assim, né? Quando a gente pisa na bola, literalmente, a gente se se flagela, né? A culpa estava consumindo ele, né? Justamente. Ele fala, para mim não tem mais solução, não, já estou fora do grupo. E quando Jesus chama Pedro ali e fala, ó, você está no grupo ainda, você é importante, você é especial. Jesus queria restaurar aquele homem. Como Jesus é misericordioso, como ele é amoroso, como ele se importa comigo e com você. É um amor inexplicável. É inexplicável, a gente só pode sentir. E quando a gente sente, é incrível, né? É uma mudança que vai ocasionar na gente. E aqui, quando o Senhor faz essa pergunta ali as 3 vezes, ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando aqui? Então, vai atrás das minhas ovelhas, busca as minhas ovelhas. Queridos, é o mesmo que Jesus fala para mim e para você hoje. Ele quer que a gente busque as outras pessoas. Venham a Jesus, venham conhecer a Jesus, a esse amor misericordioso que se importa comigo e com você, independente das falhas que nós temos. Enquanto houver arrependimento no nosso coração, haverá perdão no coração de Deus. Então, assim, vale a pena conhecer a Jesus, vale a pena cumprir a nossa missão. Ele estava pedindo isso, né? Para que eles cumprissem ali a missão. E é o mesmo que ele pede hoje para nós, que a gente possa cumprir a missão. Vai e pesque homens. Larga a vida passada. Eu estava ouvindo, acho que é o pastor Josana estava falando nesse sentido. Existe como a gente surpreender a Deus na nossa vida? Ou decepcioná-lo? Deus conhece todas as coisas. Uhum. E a única coisa é o arrependimento, quando nós erramos, e essa certeza de que Deus está sempre ali. Ele nos ama, é um amor que nós nunca vamos poder explicar. A gente precisa apenas aceitar. Então, Deus sempre vai estar ali. Ele conhece todas as coisas, conhece toda a nossa vida. E Ele está sempre à nossa disposição. Quer saber mais uma lição assim para a gente ir para a segunda? Mais uma lição. Tudo estava dando errado para eles. Agora, quando eles agiram, quando ouviram a palavra do Senhor, o que aconteceu? A rede ali encheu. Então, essa é mais uma dica, tá? Age de acordo com o que o Senhor está falando para você. Você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Então, a partir do momento que você age sob o comando do Senhor, as coisas mudam. Segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus. Gente, aqui é um assunto interessante. É um assunto muito interessante que traz um tema recorrente, né, na nossa vida religiosa, vamos dizer assim. Mantendo os olhos em Jesus. Aqui a história é a seguinte: depois de tudo isso, depois dessa conversa ali de Jesus e de Pedro, aí o Senhor fala para Pedro, então, segue-me, vem comigo. E aí Pedro foi literalmente seguindo a Jesus, andando com Jesus. E aí Pedro fez o quê? Olhou para trás e viu alguém. João, né, Simone? E o que ele fala? Logo atrás. E a preocupação de Pedro é que Jesus já tinha falado o que ia acontecer com Pedro. Sim. E a preocupação dele era o quê? E ele? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Como Curioso é que vai ser para ele? Curioso, Pedro, né? Será que acontece isso com a gente na nossa vida religiosa? Será que acontece na igreja, André? Eu estou aqui preocupada com a minha missão, com o meu trabalho, eu fico preocupada. Será que a Simone... O que vai acontecer com a Simone? Será que a Simone...
Nossa, traz uma lição aqui pra É gente. verdade. Acontece, porque nós somos pecadores, né? A nossa tendência é assim, né? Ficar olhando a vida do outro. Ah, mas e o fulano? Eu estou fazendo a minha parte, mas o fulano, será que ele vai fazer a dele? A gente não tem que se preocupar com isso. E nessa história de Pedro aqui, Jesus dá uma lição extraordinária, que nós devemos nos preocupar com quem? Com nós mesmos, com a nossa salvação, com a nossa trajetória. Cada um faz a sua parte. Sabe, é uma coisa interessante, né? Que Pedro preocupado com João e deixou de fixar naquilo que era o mais importante. Trazendo para o nosso ambiente mesmo como igreja, o que acontece? Às vezes alguém está aqui na frente pregando uma mensagem e aí a gente fica assim, nossa, meu marido podia estar aqui ouvindo essa Verdade. mensagem. Nossa, pastor, liga para o meu filho e fala que ele precisa ouvir essa mensagem. E a mensagem é mais importante para quem? É você que está aqui. É você que precisa ouvir, é você que precisa meditar. Então, nesse contexto também, às vezes a gente pensa dessa forma: nossa, esse daqui, essa palavra era para aquele irmão lá, era para aquela pessoa lá, mas é para mim. E aí, o que Jesus estava dizendo era de Pedro para Pedro. Então, era aquilo que ele tinha que pensar, meditar e se preocupar. Não era para ele, não o João. Deus já tinha também algo para João. Sim. Tanto é que Jesus responde. A gente olha assim, será que Jesus foi, né, mal educado? Foi Né? elegante até, ele Não foi é? até Se ele elegante na quis, não forma de é? dizer, mas o que ele estava trocando assim na nossa, cuida Linguagem. da sua vida, ô Tipo, né? Se Pedro, preocupa com o que é se para preocupa, você, que cuida da dele eu sua vou cuidar. parte, que dele, né? Não, isso não quer dizer que nós não devemos ajudar ao nosso próximo, hein? Vamos entender o que é isso, né? Sim. De cuidar da sua vida, não é isso, é cuidar, você não for vamos dar um exemplo prático. Às vezes a gente gosta muito de um líder dentro da igreja, a gente se espelha, a gente tem uma Admiração. admiração, era essa palavra que eu estava tentando achar. Uma admiração, e não é pecado você ter admiração. Agora, você não pode colocar ele acima de De Deus. mantenha os seus olhos em Deus. Jesus, em Deus. É isso que está falando na segunda-feira. Mantenha os seus olhos em Jesus. Por quê? Porque aquela pessoa que você admira, assim como nós, vamos errar em algum momento. E aí, quando você se espelha no homem, você se decepciona. Tem gente que sai da igreja porque se decepcionou com uma pessoa. E nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós também decepcionamos outras pessoas. E aqui a própria lição vem falando que o próprio João corrigiu Pedro, né? Fala aqui, ó, João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. Era uma hipótese, se eu quiser, ele fica vivo até eu voltar. Porque ali eles já né? entenderam que Jesus havia dito que João não Não ia ia morrer, morrer. né? Sempre ali entendendo mal, e ali o João vai lá e explica para eles, né, o que o Jesus tinha falado ali, qual era o sentido ali daquela palavra, né? E aqui também continuando, fala que a atitude de colocar o foco em Jesus em vez de em outras pessoas é uma das mais importantes, né, de tudo, da lição, de todas as coisas. É o foco, a nossa visão é em Jesus, né? Porque se a gente voltar até mesmo Pedro, quando ele foi andar por sobre o mar, enquanto ele estava focado, tudo bem. Tudo A partir do certo. momento que ele se voltou, então Exatamente. o Mais uma... foco é Jesus. Você queria falar alguma coisa? Não, você vê que a lição, a ênfase da lição aqui de segunda-feira é o foco em Cristo. Você que nos assiste, não foca no seu líder religioso, não, porque ele é pecador, ele é como eu, como você, uma pessoa que pode falhar. Mas quando a gente olha para Cristo, a lição fala assim, mantendo os olhos em Jesus. Aí não tem como decepcionar. Primeiro, porque o que ele prometeu, ele fez. Ele veio, morreu, de uma forma cruel, terrível. Mesmo na forma cruel e terrível que ele foi morto, ele não nos decepcionou, ele morreu. E ressuscitou. Então, a gente pode admirar, conforme foi falado aqui, é legal a gente admirar um líder, porém o nosso foco central é Cristo Jesus, não devemos trocar. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Satanás, ele quer que você coloque coisas e pessoas acima
do Senhor. Isso. E ele vai tentar aquele líder que você tanto admira, é o mais tentado. Sabe por quê? Porque ele sabe que as pessoas que colocam foco no líder vão ser arrastadas junto se ele cair. Então, assim, por isso a gente não pode depositar a nossa fé, a nossa esperança no nosso líder. Nós podemos admirar, mas a gente precisa entender que ele vai ser mais tentado também. Porque as pessoas que têm ali uma grande influência são as pessoas que são mais tentadas. A história nos conta isso, a gente vê, né, ao longo de que grandes líderes, pessoas que nós admirávamos, em algum momento ali caiu. Por quê? Porque ele é mais tentado. É o foco de Satanás, é arrastar quanto mais pessoas ele puder, né? Verdade. As pessoas podem nos ferir, nos desapontar e nos machucar. Mas Exatamente. Jesus não. Mas Jesus não. Vamos passar para a terça, então. Luz e trevas. Há uma diferença enorme. Ontem a gente viveu uma situação de estarmos na estrada, eu e meu esposo, numa chuva, e eu já tenho muito medo de estrada, de carro, essas coisas, e no escuro. Vi sinal. Não tem luz nenhuma, não tinha nenhuma orientação, a gente não enxergava nada na frente, uma treva. Será que eu estou no caminho? No caminho? Será que eu estou no caminho? Né? Então, é um contraste entre as trevas e a luz. Diz que as trevas não existem, o que existe é a ausência Da luz. Da luz. da luz, né? Então, qual é a diferença? Quem está na luz, ela está com quem? O Cristo. Com Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, ela está com a verdade, né? É estar na luz, é estar com Cristo. Quando você está... Aí, voltando para a estrada, para a minha experiência, se você tem luz, você vê qual é o caminho, você não cai nos abismos, você sabe qual a direção que você deve ir. E se você está nas trevas? Para onde Ai, ir? perdido. Você fica perdido. E quem é o pai das trevas? Só para Satanás. Satanás. Essa parte de terça-feira aqui, se a gente olhar os textos aqui, tem vários textos que vêm comparando a luz e trevas. Jesus aqui usou uma ironia para explicar para aquelas pessoas, para os líderes ali, né, a sua intenção. Tanto que o capítulo 3, o verso 19 a 21 de João, o próprio Jesus ali, ele usa ali a expressão. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que Jesus se expressou dessa forma? Por que ele usou uma ironia ali? Porque quando nós estamos diante da luz, é mais fácil enxergar o quê? Os defeitos. A sujeira. A sujeira. E quando apaga, você vê alguma coisa? Quando Jesus veio a este mundo, Jesus era a luz do mundo, aquelas pessoas. Só que o que aquelas pessoas fizeram? Mataram Jesus. Por quê? Porque eles preferiram ficar nas trevas. Por isso que Jesus falou que eles seriam julgados. A luz estava ali, o conhecimento estava ali. Só que eles preferiram apagar a luz de vez e continuar com a sujeira e o pecado e o erro. Mas é uma coisa chocante se a gente for ver. Eles estavam diante da luz, que mostrava o defeito deles, que ao mesmo tempo dava a oportunidade deles mudarem a sua rota de vida, mas eles preferiram matar e permanecer no erro. É chocante. E aí, olha que chocante, falando em chocante, acompanha comigo aí, pega a sua Bíblia, lê para você ver que eu não estou inventando, não é coisa que nós estamos inventando. Está aqui no nosso guia, João, capítulo 8. Queridos, olha que texto pesado, capítulo 8, os versículos do 42 em diante. Vai dizer o seguinte: replicou-lhes Jesus, se Deus fosse... Jesus falando para os líderes religiosos. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente é minha vez de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha o 43, qual a razão? Porque vocês não compreendem a linguagem e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É Jesus falando para mim e para você.
Por que que você não entende o que eu estou falando? E olha o que é pior, o 44 aqui vem o peso, gente. É terrível você ser chamado assim. Vós sois do diabo, ele que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é, que ele mesmo é, pois é mentiroso e ele é o pai da mentira. É forte. É muito forte. Se você não é da luz, você é das trevas. Se você não é filho de Deus, você é filho Diabo é do forte. diabo. Então, assim, é pesado ouvir uma coisa dessa e tem que trazer reflexão pra gente. Tem que trazer reflexão. Quem eu e você queremos servir? Nós queremos servir ao governador desse mundo aqui, que só traz tragédias, tristeza. Por minutos temos um pouquinho de alegria, e olhe lá. Que alegria é essa que eu estou alegre, meu irmão, a minha família, alguém está triste do lado chorando? Eu estou aqui fazendo uma festa e ali do lado tem alguém velando o seu querido? É esse Deus a quem você quer servir? Você quer ser das trevas? Não, nós precisamos ser da luz, porque isso daqui é passageiro. Por isso que nós precisamos conhecer a Jesus, né? Nós precisamos estar firmes na sua palavra, na sua palavra. E isso daqui não é para te deixar mal, é para te incentivar a mudar. A gente precisa mudar todos os dias, a gente precisa decidir de que lado nós vamos estar. Exatamente. Porque por nós mesmos, a gente não consegue. A gente precisa de Deus, do Espírito Santo de Deus, que ele nos ajuda. Então, na nossa caminhada, se tem uma pontinha de luz clareando, então a gente tem que se apegar e buscar cada dia mais para que seja um dia perfeito, para que tudo né, se renove, fica claro na nossa mente. E é esse dia a dia, é aceitando essa luz, que é o único caminho da gente andar, né? E cuidado, viu? Trevas é confusão. Trevas é confusão e Satanás ele quer fazer isso na minha cabeça e na sua. Ele quer criar essa confusão, ele quer deixar você, tirar você ali, né, dos seus pensamentos, ele quer deixar você inerte ao que está acontecendo, ele quer inebriar você com as coisas desse mundo. Então, a gente precisa cuidar, porque ele é astuto. Exatamente. Ele é astuto. Né, Simone? A gente não consegue, por nós mesmos, vencer ele, viu? Quem vence é Jesus. Então, a gente precisa estar agarrados em Jesus para isso. E essa aqui, ó, essa é a verdadeira luz. E que a gente tem que tomar cuidado com umas falsas luzes, que às vezes parece brilhar, né? Exatamente. E não é. Então, Essa tá é a aqui, né, Bíblia. Simone? Essa Aqui, ó. é a Esse regra. é o manual de sobrevivência. Mas eu já vou na igreja. Mas eu acredito em Deus, eu vou na igreja. Cuidado. Infelizmente, existem igrejas que não estão baseadas na palavra de Deus. Então, tudo que você ouvir, você precisa ler na Bíblia. Por isso, isso foi uma das coisas que me encantou quando eu conheci a Igreja Adventista e foi por isso que eu me entreguei a Jesus. Foi aqui que eu conheci a Jesus, por isso. Porque tudo me dizia assim, quando eu fui nesse evangelismo, dizia assim, vamos acompanhar na Bíblia, porque se não tiver na Bíblia, não acredite, não aceite. Então, tudo que você ouve tem que estar baseado no assim diz o Senhor, né? Então, a gente precisa estudar. Parece redundante, mas a gente tem que repetir isso sempre, todo momento. Quarta-feira, teologia de cima ou de baixo? Qual a teologia que você segue? Qual a teologia que vocês seguem? É de cima ou de baixo? Qual que é a diferença de um para o outro? Quem gostaria de falar? Aqui, o que eu pude entender que é a questão de teologia, vamos ver a teologia de baixo, né? É tudo aquilo, como nós acabamos de falar, você usa essa palavra redundante e tudo mais, é o que está no assim diz o Senhor. Então, às vezes, a gente quer moldar Deus na minha vontade. Isso é um problema. Às vezes, eu quero que Deus se adequa essa palavra, né? Mas ao que eu quero, o que é bom para mim. E nem sempre eu quero aquilo que realmente Deus está dizendo. Baseado nas Então, na minhas minha vontades, vontade, né? tem que guardar o sábado. Mas não pode ser a segunda-feira? Eu tenho que fazer isso, mas não pode ser esse. Então, o que é melhor para mim?
o que eu acho que é melhor para mim, e não aquilo que Deus sabe e que diz que é o melhor para mim. Então, essa teologia, eu profetizo na tua vida, Simone, né? Outro detalhe da teologia de baixo também é você acreditar só vendo. E Sim. aqui trouxe uma história, né? Sim. Que o rapaz ali, o homem ali, leva o seu filho para ser curado e ele dá essa condição. Então, cura para que eu acredite? Não, não é assim que funciona. E aí, o contrário disso é o quê? A teologia Do alto. do alto, né? Porque, que nem você falou, vamos supor que esse homem vem e Jesus fala assim, ó, não, eu não quero agora, eu não vou curar seu filho. Como que ele vai tirar? Então tá bom, Senhor, mas eu vou continuar fazendo a tua vontade, vou continuar servindo, vou continuar fazendo do mesmo jeito, tá tudo bem, vamos embora. Aí sim. Mas às vezes a gente busca mais as mãos de Deus, aquilo que ele pode fazer e me dar, do que buscar realmente a face dele ou a vontade dele, né? Uma das coisas que a gente aprende, né, quando a gente vem para a igreja quando a gente ora Senhor, por favor, eu preciso disso, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Isso é ter fé. A gente viu lá no comecinho, acho que a primeira lição, mostra lá uma ilustração, um rapaz com um balãozinho ali, lá escrito, do balão escrevia assim, fé. Esse é o foco. Você precisa ter fé. E aí, quando você tem fé, você segue a teologia de Cima. Do alto. a teologia, verdade. isso, a teologia do alto, a teologia de cima, é quando independente do que aquilo que você quer, do que você almeja, do que você acha que é bom para você, acontece ou não, você continua tendo fé, você tem que estar sujeito à vontade de Deus. E hoje nós vivemos muito a teologia da prosperidade, né? É a teologia de baixo. A pessoa ela vai ter fé se ela receber. É tipo uma barganha. Não tem essa coisa de barganhar com Deus, não existe isso. Você tem que ter fé independente se vai acontecer ou não. O nosso papel é ter fé. Se vai acontecer um milagre, eu não sei. O importante é me colocar na mão de Deus. E a minha esposa falou, né? A oração tem que estar embasada na seguinte expressão: que seja feita a tua vontade. Você lembra da oração de Cristo lá no Getsêmani? Qual que era a vontade de Cristo? Que passasse dele Ele aquele não momento, queria morrer. né? Mas o que ele falou? Que Faça-se seja feita a tua vontade. Essa é a teologia do alto. Assim nós devemos crer. E essa questão de fé hoje, a gente trata a fé mais como se fosse um sentimento. Nossa, eu estou sentindo alguma coisa aqui, não é? E não é isso. É Eu algo até muito mais esqueci além. qual que é a palavra quando você quer muito algo, aí você fica ali almejando, persistindo, né? É diferente de ter fé, né? Fé é você, Senhor, se possível, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade, né? Isso, aí quando você vem aqui em João, ó, João 8, verso 31, diz o seguinte, aqui no nosso guia tal, João 8, verso 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E aí no João 5, verso 38, diz o seguinte: se duvidarmos da palavra, ela não permanecerá em nós. Então, para ser um discípulo, a gente precisa aceitar o que o Senhor está falando, fazendo nas nossas vidas, ter fé independente, né? Como explicar você orar por uma pessoa, pedir pela saúde e de repente essa pessoa vir a óbito, falecer, né? Descansar. Então, você tem que ter fé mesmo assim. Você orou, você teve fé, você pediu a Deus. Todas as coisas a gente não vai entender agora. É um fato. A gente precisa ter fé e um dia Deus vai explicar para a gente algumas coisas, né? Então, assim, a gente precisa permanecer em Cristo, permanecer na palavra de Deus, porque senão nós não seremos realmente discípulos. Nós precisamos, então, nos manter na teologia do alto, a teologia de cima. Ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e ao meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, esse é o segredo, né? A gente precisa nos manter, né? É que fala assim, ó, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Gente, que assunto. A gente está quase acabando. Que vontade de falar mais. Tem tanta coisa aqui, né, pra gente falar. Mas a gente vai terminando aqui com a quinta-feira. Permanecendo em Jesus. Quando você conhece a Jesus, você só tem dois caminhos. Aliás, eu vou mudar a minha frase. Existem duas opções, dois caminhos. Você aceitar conhecê-lo ou você não aceitar conhecê-lo. Porque depois que você conhece, só existe um caminho. Aceitar. É impossível você conhecer a Jesus e você não querer estar mais perto dele. E você não querer viver uma eternidade com Jesus, né? Então, são duas as reações. Ou você aceita conhecê-lo, ou você não vai querer conhecê-lo. Mas se você não conhecê-lo, o que vai te aguardar? O que nós podemos esperar? Né? Não é? O que mais a gente pode falar aqui da Para quinta-feira. quinta? Permanecendo em Jesus, né? Para quinta-feira, só para a gente encerrar essa parte aqui. Quando a gente conhece a Jesus, existe um segredo, né? É permanecer nele. Porque muita gente até ouviu falar de Jesus, aceitou, porém desistiu no caminho, abandonou, não permaneceu. E aqui a lição, o autor da lição vem trazendo algumas fórmulas para a gente permanecer. Quais são algumas fórmulas, receitas para a gente permanecer? Se você, por exemplo, nós temos culto sábado, domingo e quarta. Se eu vier só no sábado, eu vou estar permanecendo em Jesus? É pouco, né? Eu tenho que comer. Só, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Se eu comer só uma vez por dia, me dá tremedeira depois. Não dá certo, né? Entendeu? Então, a gente tem que se nutrir espiritualmente dizendo. É isso que Jesus quis dizer aqui. É verdade. Nós devemos permanecer através da nossa manutenção. Estudo da palavra, vir à igreja, testemunhando, pregando. É impossível você permanecer se você não fizer nada. É interessante que a Bíblia traz, assim, às vezes nós temos um encontro com Jesus. Isso. A Pilatos teve um encontro com Jesus. Foi. Os soldados, a gente for ver, teve um encontro com Jesus. Mas permaneceram? O que é permanecer? Você ficar, né? Você estar ali. Então, às vezes, a gente tem só um encontro com Jesus. Às vezes, você falou, tem culto de quarta, sábado e domingo. Muitas vezes a gente vem num sábado, mas para ter um encontro. E não permanecer. O permanecer é aquela questão do dia a dia. O hoje. Isso. O hoje eu tenho que buscar, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho que meditar, hoje eu tenho que ficar com Jesus. Amanhã, não sei se virá. Aí o amanhã, então, é outro dia. Então, é cada dia, cada momento, um pouquinho ali, é de você permanecer. Isso que vai estar nos ajudando. Só relembrando a história de Pedro. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, se ele não nutrisse, se ele não pregasse, o que aconteceria? Seria simplesmente um encontro. Não teria nenhum tipo de Frutos. fruto. Para você ver que a história mostra que Pedro, dali por diante, se tornou Pedro. Permaneceu, né? Permaneceu. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, naturalmente a gente é atraído. A gente é atraído pela palavra de Jesus. Cada vez mais você quer estudar, você quer estar perto, você entende, você começa a entender que você tem dado muita importância para coisinhas pequenas. A gente se preocupa nesse mundo com coisas banais, coisas que não vale a pena. E aí, quando você começa a estudar, é claro que a gente tem as nossas falhas, não estou querendo dizer que nós, né? Mas assim, você começa a enxergar diferente, né? Muda a nossa
a nossa visão de futuro, o que eu quero para o meu futuro, o que, que eu quero, o que, que nós queremos. Nós queremos ficar aqui vivendo 70, 80 anos, 90 anos Só mal isso? vividos? Não, eu quero uma eternidade, eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais usar óculos, É. sabe? Eu quero não ter mais problema no joelho, o meu esposo quer ler as letrinhas pequenas ali e não ter problema. Então, assim, isso a gente está falando de pequenas coisas, mas imagina você não ter mais que enterrar o teu filho, a tua mãe. Então, assim, queridos, não troca isso por nada. A gente tem tanta coisa ainda para falar, né, sobre a lição, mas o nosso tempo acabou, né? Então, assim, a gente deixa sempre aqui o convite para que você continue assistindo, curtindo, compartilhando isso. Venha nos próximos vídeos assistir junto com a gente. Tenho certeza que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza. Queria pedir para o André fazer as considerações finais. O trimestre está se encerrando, mas eu acredito que nós fomos abençoados através do Evangelho de João. E a minha consideração final aqui sobre a lição é que a minha sugestão é: conheça Jesus, permaneça nele. A receita é essa. Não tenha um simples encontro, mas permaneça nele, conheça ele diariamente, viva intensamente com Jesus, e vocês vão ver o quão a sua vida vai ser transformada. Obrigada, André. Simone? Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, né, essa lição que foi muito boa. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é para mim mesmo a respeito do amor e a graça de Deus. Não sei, você que nos assiste, onde que você se encontra, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Mas tenha certeza que Jesus tem um lugar para você. E busque a Deus, busque a Ele, busque a sua presença, busque a luz da tua palavra. E você vai ter sua vida transformada, assim como nós que permanecemos dia a dia com Ele, podemos ver essa transformação. Amém. E você vai Amém. ver isso na sua vida também. Amém. Obrigada, Amém. Acabou os estudos? Não. Próximo trimestre, vamos estudar aqui sobre o amor e a justiça de Deus. A lição tá linda. Não só a capa, não só aqui o material, mas o conteúdo dela é maravilhoso e transformador. Nós estamos terminando o trimestre, consequentemente terminando o ano. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui durante esse ano. Foram aproximadamente 52 gravações, lições, 52 trios, falando aqui, fora as pessoas que estão trabalhando atrás das câmeras, filmando, mexendo com o som. Então, existe bastante gente aqui engajado em levar o amor de Deus através do estudo da palavra de Deus. Então, a minha gratidão a essa equipe de milhões, como a gente diz, né? É uma equipe maravilhosa que está voltada aí a levar o amor e a esperança para as pessoas e levado a você a pensar, a refletir em qual escolha você está fazendo, né? Então, que a gente possa continuar em 2025 estudando a palavra de Deus. Vamos junto, estamos juntos para estudar aqui o amor e a justiça de Deus. Eu quero terminar com um texto de João. Eu vou finalizar com João 14. É um texto que eu amo. É a base, é aquilo que me dá muita esperança. João 14, no verso 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E no verso 2 diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amém. Amém. Nós queremos estar preparados. Eu espero que você também queira. Vamos nos preparar para esse grande dia que é a volta de Jesus. Até o próximo estudo.